Olá pessoal do segundo período de administração, aqui o professor Demilson Pereira Ribeiro, para a gente continuar nossa disciplina de Direito Empresarial. Nós estamos aí na aula 29 do nosso cronograma, então aqui nós já estamos hoje encerrando a nossa matéria para a nossa prova final bimestral e depois para o exame geral integrado, o global, tá certo? Bom, na aula 29 a gente vai encerrar o procedimento de falência. E ao encerrar o procedimento de falência, nós já temos esquematizado o procedimento de recuperação judicial. Por isso que essa aula ela envolve o procedimento de recuperação judicial, que são os aspectos introdutórios, parte 1, e envolve o finalzinho da falência. Bom, então onde nós estamos na falência? Nessa aula nós vamos ver a verificação e a ordem dos créditos na falência. Aí a gente começa a recuperação judicial. Ponto 10, então, gente, nós estamos aí na verificação dos créditos. Coloquei aqui de novo esse quadro sinóptico aqui para vocês observarem. Então, quem não conseguiu visualizar ainda, como é que nós temos? Nós temos primeiro a decretação da falência, depois a arrecadação e custódia dos bens do falido, depois nós temos a habilitação e verificação do crédito. Então, é aqui que nós estamos, habilitação e verificação dos créditos. Veja que verificação dos créditos é o ponto que nós estamos aqui, tá certo, pessoal? Só para localizar. Aí a gente tem a execução dos contratos em massa da empresa falida, a ineficácia e revogação dos atos, a realização do ativo, que aqui nós temos a continuidade, né? A realização do ativo. Agora nós vamos para cá, pessoal. Nós vamos para onde? Bom, então, na verificação dos créditos, o que nós temos? Quando o juiz decreta falência, lembra que nós temos aqui a sentença declaratória de falência, né? Então, quando o juiz decreta falência diante da chamada sentença declaratória de falência, ele manda o falido apresentar uma relação nominal completa dos credores, qualificando pessoalmente cada um deles, além de indicar a origem e a classificação do crédito. Então, isso é uma obrigação do falido. Essa relação, pessoal, de credores do falido, ela é publicada em um edital e aí inaugura-se o processo de arrecadação dos bens e realização de ativos. Os credores listados ali pelo falido, eles serão pagos com o produto da venda dos bens da empresa, das transações, dos contratos. Esse edital de publicação dessa lista de credores do falido conterá não só a relação nominal dos credores, quer dizer, a gente precisa saber para quem esse empresário devia, mas a sentença também inicialmente prolatada, para dar ciência de como está acontecendo o processo de falência. No entanto, pessoal, é possível que nem todos os legítimos credores do falido, todos aqueles que o falido devia para eles, sejam devidamente identificados, né? Pode ser uma omissão do falido, pode ser uma desídia do administrador judicial. Então, o que acontece aqui? Nessa hipótese de nem todos os credores estarem devidamente identificados, nós vamos ter que o credor ele vai habilitar o seu crédito no processo de falência. A previsão legal para isso é o artigo 7º da Lei 11.101 de 2005, que é a lei que nós estamos estudando detalhadamente, que é a lei de falência. Se o nome do credor constar da relação, que nós acabamos de falar, da relação de credores, mas o crédito estiver listado em valor distinto, então perceba que o nome do credor está lá, mas o crédito não é o crédito, então o valor está errado. Nós vamos usar esse mesmo procedimento aí do artigo 7º, tá certo? Então, muita atenção. Aqui nós vamos ter o chamado requerimento de habilitação de crédito. Ele dispensa a capacidade postulatória, que eu já expliquei para vocês. O que é a capacidade postulatória? É um direito que você não precisa de um advogado. Então, tem determinados direitos que a gente só consegue... Bom, tem que tomar cuidado com os prazos. Aqui destaquem que é passados 15 dias da fase da habilitação dos créditos,
O administrador judicial, que eu já expliquei para vocês, que é um administrador de empresa devidamente incumbido pelo juiz da falência para tomar todas essas providências, ele tem que ficar atento a essas providências. E aí o artigo 7º, parágrafo 2º da Lei de Falência, ele diz que deve ser publicado pelo administrador dentro de 45 dias. Então nós temos 15 dias, faça a habilitação de maneira correta e depois o administrador tem 45 dias para publicar esse novo edital. Mesmo na esfera trabalhista, gente, é necessário realizar a habilitação do crédito. Então imagina, um trabalhador da empresa, ele vai receber direto do empresário falido? Não, ele tem que receber através do procedimento de habilitação de crédito. Aí eu coloquei aqui o artigo 7º para vocês verem, ó. A verificação dos créditos, que é o ponto 10 que nós estamos estudando, está aqui, será realizada por quem? Pelo administrador judicial. E ela vai ser realizada com base no quê? Com base nos livros contábeis e nos documentos comerciais e fiscais do devedor, que no nosso caso aqui é o empresário falido. E nos documentos que lhe forem apresentados pelos próprios credores, que aqui entra os títulos de crédito. Imagina que o credor apresenta uma duplicata, apresenta uma nota promissória, apresenta cheques, tá certo? Debêntures, então tudo isso aí. Publicado o edital, então aqui nós temos a publicação do edital, que é a incumbência do administrador judicial. Os credores, eles terão o prazo de 15 dias, fica de olho nos prazos, hein? Para apresentar ao administrador judicial as habilitações dos seus créditos. Então, se o nome dele não constava no edital, ele vai fazer uma habilitação. Mas e se o nome constava e o valor era diferente? Ele vai fazer o quê? Uma apresentação de divergência quanto aos créditos relacionados. O parágrafo 2º também é bem esclarecedor, dizendo que o administrador judicial, com base nas informações e documentos colhidos, ele deverá publicar um novo edital, contendo a relação de todos esses credores, agora devidamente habilitados, os retardados, ou então apresentadas e julgadas as divergências, em 45 dias. Ok, pessoal? Bom, continuando aí o processo de habilitação, lembra que nós temos habilitação para aqueles que não constavam da lista de credores, tá certo? Do rol de credores. Divergência quanto àqueles que constavam do rol de credores, mas o valor era diferente. Ou então, não o valor, mas a natureza do crédito era diferente. Então, muita atenção. Nós temos aqui um termo técnico que eu gostaria que vocês colocassem no nosso glossário, que é a impugnação. A palavra impugnação é uma palavra importante. Por quê? Porque a impugnação ela tem natureza de ação. Aqui é diferente, presta atenção. Ali atrás, para fazer habilitação, você não precisava de um advogado, não precisava de capacidade postulatória. Agora, para a impugnação, como ela tem natureza de ação, você só consegue fazer por intermédio de um advogado. Ela tem prazo também, né? Sempre falo para vocês que no direito nós somos escravos dos prazos. Tem que decorar, tem que saber. O prazo é de 10 dias. Ok, pessoal? Presta atenção no prazo. Então, a natureza jurídica é de ação, precisa de um advogado, capacidade postulatória e tem prazo de 10 dias. Bom, olha o artigo 8º da lei dizendo aqui, ó, no prazo de 10 dias, contado de ontem, porque o prazo é um lapso de tempo. Prazo é assim, se eu tenho 10 dias, tá bom, mas eu tenho 10 dias para contar de ontem, né? Porque é um cronômetro, que hora que dispara o cronômetro? O prazo de 10 dias é contado da publicação da relação. Que relação, pessoal? Do edital, contendo aquela relação de credores que nós havíamos falado, que é o chamado comitê de credores. Nesse caso, qualquer credor pode postular, o próprio devedor pode postular e também os sócios e o Ministério Público, porque aqui o Ministério Público ele age com o que nós chamamos de custos legis. O Ministério Público ele é o fiscal da lei. Se a lei diz que é para fazer assim, o Ministério Público ele não pode ficar silente, ele tem que cobrar que a lei seja cumprida, porque no nosso ordenamento jurídico, a quem cumpre cuidar do ordenamento jurídico, exigir que as leis sejam cumpridas? O Ministério Público, tá certo, gente? Lembrando que o juiz é inerte, é o princípio da inércia, o juiz só age quando devidamente provocado. Parágrafo único aí, então, grifa para mim a palavra impugnação, presta atenção. Não havendo a impugnação, gente, por parte dos credores, a nova relação publicada pelo administrador
nos termos do artigo 8º, parágrafo 2º, ela vai ser encaminhada para o juiz. Por que ela vai ser encaminhada para o juiz? Porque ela deve passar pela homologação judicial. Então aqui o juiz vai dar uma decisão, chamada decisão interlocutória, dentro do procedimento, ele decide aqui nesse aspecto, no fato de homologar ou não essa relação de credores. Se ele homologar, então nós vamos ter a partir de agora o chamado quadro geral de credores. Então nós já sabemos quem são as pessoas que vão receber, o quanto cada uma vai receber e qual que é a natureza do crédito delas. Bom, então aqui fica aqui uma palavra-chave também para vocês colocarem no nosso glossário. Analisem comigo se a questão perguntar assim: o que é habilitação retardatária? A habilitação retardatária é aquela feita depois do prazo legal de 15 dias. Esse prazo está previsto lá, como eu coloquei ali no slide para vocês, no parágrafo 1º do artigo 7º. Atenção, pessoal, muito importante isso. Quando feita antes da homologação do quadro geral de credores, a habilitação retardatária, ela equivale a uma ação de impugnação, como eu disse para vocês, então natureza de ação. Logo, é preciso que o credor retardatário se faça representar por advogado, já que esse tipo de habilitação conterá um requerimento formulado diretamente ao juiz e não ao administrador judicial. Porque lembra que eu já expliquei para vocês, durante o procedimento de falência, tem coisas que a gente vai poder pedir para o administrador judicial, que vai ser você, como administrador de empresa. Tem coisa que a gente só pode pedir para o juiz, porque o juiz tem o poder para decidir ou não se ele permite aquilo, tá certo? Eu pus um esqueminha aqui bem simples. Olha os créditos na falência. Nós estamos aqui, ó, verificação e habilitação. Então tem a sentença declaratória de falência, aí tem o edital publicando aí quem são os credores, prazo de 15 dias para que os credores se habilitem, prazo de 45 dias para o administrador judicial publicar o edital com relação aos credores, e aí a publicação, a partir dessa publicação, abre-se o prazo de 10 dias para impugnar. Impugnar significa contestar, né? Vamos contrariar. Não é o valor, não são esses os credores. Bom, aí o artigo 10 eu coloquei aqui na íntegra. Eu sempre coloco aqui na íntegra para que vocês não precisem ficar procurando aí na internet. Mas muito cuidado, por favor. É importantíssimo que vocês leiam, tá certo? Então o que o artigo 10 fala aqui? Fala da habilitação do crédito na falência. Ela será recebida ali de forma retardatária. Então aqui no artigo 10 nós temos o que a gente acabou de falar, que é a habilitação retardatária. No caso da recuperação judicial, nós ainda não estudamos, vamos estudar depois, os titulares dos créditos retardatários, excetuados, então cuidado aqui que tem uma exceção, os titulares de créditos derivados da relação de trabalho. Aqui eu quero parar e falar, prestem atenção. Mesmo no procedimento de falência, que tenta colocar de maneira bem clara uma ordem de pagamento dos créditos falimentares, o crédito trabalhista, friso bem, o crédito trabalhista é um crédito de natureza alimentar. O que significa ser um crédito de natureza alimentar? Ele tem preferência em relação aos outros créditos, tudo bem? Então a única coisa que eu quero que vocês prestem atenção aqui, na recuperação judicial, na falência, quando for pagar os retardatários, a preferência do crédito trabalhista. Por isso que dá uma olhada aí para mim, depois de realização dessa Assembleia Geral de Credores, já houver sido homologado o quadro geral de credores, contendo o crédito retardatário. No caso da falência, pessoal, os créditos retardatários, eles perderão o direito a rateios. É a única coisa que eu vejo cobrar em muitas perguntinhas de prova. Vocês vão ver que várias perguntinhas do nosso caderno de exercício, que são perguntas do caderno de treino que eu tiro das questões de concurso, perguntam exatamente: na falência, qual a consequência da habilitação retardatária do crédito? É a perda do direito a rateios. Tá bom, pessoal? Então tá jóia. Então aqui nós estamos vendo a habilitação retardatária dos créditos. Tem que haver aqui a homologação judicial desse quadro de credores. No mais, eu quero que vocês observem isso. Apenas o fato de que o quadro geral de credores deverá observar a ordem de classificação dos créditos.
que na sequência eu vou trabalhar com vocês detalhadamente qual é a ordem de pagamento dos credores do falido. Bom, agora vem aqui. Pessoal, se nós falamos que o crédito trabalhista é um crédito de natureza alimentar, pergunta-se, e a fazenda pública? Primeiro, vamos recordar aí das nossas noções de geografia do ensino médio, o que é a fazenda pública. Quando eu falo em fazenda pública, eu estou falando em União, Estados, DF, municípios. Então, nesse caso, como vai ficar a fazenda pública? Ela não precisa habilitar o crédito no processo falimentar, gente. Quando há execução fiscal. Lembra que antes eu falei para vocês a respeito dos títulos de crédito? Aí a gente falou um pouquinho das dívidas tributárias, né? Eu falei para vocês que a fazenda pública ela tem uma maneira específica de executar os créditos tributários. Ela executa através do que nós chamamos de execução fiscal. Então existe uma lei própria, a lei de execução fiscal, com um procedimento próprio. Por isso que nós não precisamos falar aqui, se ela estiver executando os créditos, nós não precisamos falar aqui em habilitação. Agora, observação. Se ela não estiver executando esses créditos, aí nós vamos falar aqui em habilitação de créditos fiscais. O artigo 29 da Lei de Execução diz claramente: a cobrança judicial da dívida ativa da fazenda pública não é sujeita, pessoal, não é sujeita ao concurso de credores, à habilitação em falência, que é o que eu acabei de falar para vocês. Então, não é necessário. Quando a gente for estudar o direito tributário, o artigo 187 do CTN, do Código Tributário Nacional, também diz: a cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita ao concurso de credores. Então, está bem especificado aqui. Agora vamos analisar. O juiz determinou que é para pagar os credores. Como que nós vamos pagar esses credores? Existe uma ordem de classificação dos créditos. Primeiro eu quero que vocês observem o seguinte: nós temos um grupo de créditos falimentares. Esse primeiro grupo é chamado de créditos extraconcursais. Por que eles são chamados de créditos extraconcursais? É a prioridade da prioridade. Vão ser pagos em primeiro lugar. Serão pagos em primeiro lugar. Depois, em segundo lugar, nós temos os créditos concursais. Então, presta atenção. Quando foi feita na Lei 11.101 de 2005 a ordem de classificação dos créditos falimentares, nós tivemos dois grupos. Quem paga primeiro? Os créditos extraconcursais. Quem vai ser pago depois? Os créditos concursais. Agora, preste atenção. Quais são os créditos extraconcursais que vão ser pagos em primeiro lugar? Os créditos trabalhistas dos últimos 3 meses de trabalho, antes da decretação da falência, e até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador. Beleza, pessoal? Despesas necessárias para a administração da falência. Créditos oriundos dos pedidos de restituição, que nós estudamos lá os pedidos de restituição. Imagina que foi declarada a falência de uma empresa, mas tinha vários carros alugados naquela empresa. Esses carros podem ser vendidos e depois redistribuído o valor? Não, se aqueles carros eram alugados, eles têm que ser restituídos. Remuneração do administrador judicial e seus auxiliares. Imagina que você, como administrador de empresa, vai trabalhar num processo de falência e contrata lá 3 contadores para trabalhar com você. Você vai receber quando? Em primeiro lugar. Quantias fornecidas à massa pelos credores. Então imagina que a empresa, para continuar funcionando, ainda depende de alguns fornecedores. Vão ser pagos em primeiro lugar. Despesa com arrecadação e administração, as custas judiciais em relação às execuções. Bom, então esse primeiro quadro aqui é o quadro dos créditos extraconcursais. Agora dá uma olhada, esse aqui está no artigo 84 da lei. Agora dá uma olhada aqui que nós temos no artigo 83 da Lei de Falência, os créditos concursais. Quais que são? Os créditos trabalhistas e decorrentes do acidente de trabalho, a gente vai ver que eles também vão estar limitados a 150 salários mínimos. Os créditos com garantia real, que é hipoteca, penhor, anticrese. Os créditos tributários, que eu falei para vocês, né, que são aqueles referentes aos tributos, então ISS, imposto de renda de pessoa jurídica, IPI, imposto de importação, imposto de exportação, ITBI, tudo mais entra aqui.
Os créditos com privilégio especial, que está na apostila, mas vocês não precisam saber, nunca cai, mas é bom que leiam com calma. Os créditos com privilégio geral, créditos quirografários. Esse aqui, até pelo nome, eu quero que vocês prestem atenção, sempre cai. Estou dando um destaque especial. Créditos quirografários. Depois os subquirografários, os créditos subordinados e os créditos restantes. Esse aqui, se você observar, gente, esse aqui nunca vai receber, né? Numa corrida de 20 vagas, ele está em 21º. Então ele não é contado. Bom, então vamos ver essa ordem de classificação aí que a gente acabou de ver ali. Essa ordem de classificação, o primeiro são os créditos extraconcursais, que são aqueles que eu apresentei no quadrinho. É o artigo 84 da Lei de Falência. Por que eles são chamados de créditos concursais? Primeiro, os créditos concursais são os créditos do falido, ao passo que os extraconcursais eles se referem aos créditos da massa falida. Então, olha a diferença. Créditos concursais são os créditos do falido. Extraconcursais são os créditos da massa falida. O que quer dizer isso? O juiz, quando decreta a falência, ele pode determinar a lacração do estabelecimento. Tá certo? É o que acontece na maioria das vezes. Porém, o juiz, para preservar a empresa e preservar os postos de emprego, ele pode não lacrar aquele estabelecimento. Quando ele não lacra aquele estabelecimento, à medida que o processo vai tramitando, aquilo vai gerar muitos créditos. Por exemplo, os créditos dos trabalhadores que vão continuar trabalhando numa empresa em falência. Aí nós vamos ter os chamados créditos extraconcursais, que estão no artigo 84. O que diz o artigo 84 da lei? Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência, serão pagos primeiro do que aqueles mencionados no artigo 83. Então, os créditos extraconcursais são pagos primeiro do que os créditos concursais. Tá joia, pessoal? Eu não vou ler aqui porque, logicamente, estão lá esquematizados no quadrinho anterior. Muito cuidado aqui com o seguinte, nós teremos os créditos concursais, que são aqueles do artigo 83. Então, por exemplo, o crédito trabalhista ele está limitado a 150 salários mínimos por credor e ele também cabe dentro do acidente de trabalho. Aqui, pessoal, a reclamação trabalhista, que é o que nós chamamos de ação, né? Na justiça comum a gente chama de ação. Vou mover uma ação contra fulano. Escuta isso na boca miúda de todo mundo em qualquer esquina. Na Justiça do Trabalho, a ação ela tem um nome próprio. A gente não chama de ação trabalhista. Tecnicamente, a gente chama de reclamação trabalhista porque é o termo que a CLT usa. Essa reclamação trabalhista aí, vocês vão ficar de olho. Se uma reclamação trabalhista for de 195 salários mínimos, imagina o trabalhador 195 salários mínimos. 150 a gente já viu que ele vai receber de maneira privilegiada. E os 45, que é de 195 menos 150, 45 salários mínimos, será considerado crédito quirografário. Por isso que eu falei para vocês prestarem atenção no termo técnico. O que é o crédito quirografário? Presta atenção. É aquele crédito que é realocado para a última posição da ordem de classificação dos créditos falimentares. Agora, tem uma perguntinha também de prova aqui, que é o seguinte: é possível a cessão do crédito trabalhista? Sim. Só que quando esse crédito trabalhista é cedido, não há impedimento legal, nem na lei de falência, em lugar nenhum, não tem embaraço nenhum. No entanto, esse negócio jurídico, né, se eu estou ali trabalhando numa empresa e essa empresa me deve e eu vou ceder esse crédito, ele deixa de ser um crédito trabalhista e passa a ser um crédito quirografário. Então, se um banco compra esse meu crédito trabalhista, ele vai receber em último lugar na ordem de preferência. 83, coloquei aqui para vocês terem uma boa noção. Classificação dos créditos na falência obedece a seguinte ordem, que está lá no quadrinho para a gente observar a ordem. Primeiro, o que a gente tem? Os créditos da legislação trabalhista, limitado a 150 salários mínimos por credor, e o crédito do acidente de trabalho, com aquela questão que eu falei para vocês também, né? E a remuneração do representante comercial. O representante comercial, gente, ele possui aqui na empresa uma atividade primordial. Então, ele pode ser praticamente aproximado, né, a um trabalhador. Então, o crédito dele vai ser representado
na falência como natureza de crédito trabalhista. Ele vai receber e ele tem uma prioridade. Artigo 44 da Lei 4.886 de 1965. Então tá aqui, eu coloquei a lei para vocês terem uma noção, tá certo? Agora, letra B, pessoal. O crédito com garantia real, que é aquela que eu falei para vocês, hipoteca, penhor, ele tem um limite também. Qual que é o limite do crédito? É o valor do bem gravado. Então, imagina que numa empresa ela fez um empréstimo de R$ 1 milhão e hipotecou um imóvel no valor de R$ 800.000. No caso aqui apresentado, o que nós temos? O banco ele vai ter um crédito privilegiado de 800 mil. Os outros 200 mil, gente, ele transformará em crédito quirografário. E para fins de recebimento, ele vai lá para o fim da fila. Depois os créditos tributários, excetuados também é pergunta de concurso, exceto as multas tributárias. Então, o crédito tributário, ele entra como crédito aqui concursal. Mas a multa tributária não. A multa tributária ela entra como crédito quirografário. Vai lá para o finalzinho da fila, ok? Bom, então agora vejam aí o crédito com privilégio geral. O que é um crédito com privilégio geral? Imagina comigo um credor que tem um crédito quirografário, que a gente já viu que é aquele crédito que vem no fim da fila, para receber de uma empresa que está em recuperação judicial. Aí a gente imagina também o seguinte, a empresa ela está interessada em continuar o contrato de fornecimento com esse mesmo credor, mas ela não vê vantagem, alguma em prosseguir a execução desse contrato. Para solucionar essa questão, o que a lei determina? Que o crédito adquirido durante o processamento da recuperação judicial torne-se extraconcursal em uma eventual decretação de falência. E o crédito quirografário deste credor, que auxiliou a empresa aqui a se manter de pé, a continuar, esse crédito ele passa a ostentar a natureza de quê? De crédito com privilégio geral. Então, esse crédito, como ele ajudou a manter a empresa, ele tem que ter um privilégio. Isso está no artigo 83, inciso 5 da lei, que fala dos créditos com privilégio geral. Bom, agora aqui um detalhe um pouco maior em relação aos créditos quirografários. Os créditos quirografários provêm não só dos contratos em geral, mas também dos títulos de crédito que nós estudamos. Lembra? A duplicata, a nota promissória, a letra de câmbio, os cheques, tudo que nós estudamos. Então, os créditos quirografários eles podem estar delimitados em todos esses aspectos aqui que eu havia falado para vocês. Ok, pessoal? Leiam com calma, prestem atenção nos saldos de créditos não cobertos, saldos de créditos derivados, nas multas contratuais. Agora, por último, aqui na sequência, os créditos subordinados. O que é um crédito subordinado? É aquele que só será pago se houver capacidade de pagamento por parte da massa falida, depois de realizado o pagamento de todos os credores. Então, raciocinem comigo, né, gente? Se já está ocorrendo a falência porque a saúde financeira e econômica da empresa não vai nada bem, aí paga todos os credores e, em último lugar, vem os créditos subordinados. Se nós pudéssemos arriscar uma loteria, os créditos subordinados são aqueles que existem apenas formalmente. Dificilmente os créditos subordinados realmente chegarão a um fim para ser quitado. Então eu coloco eles aqui para que vocês leiam, tenham atenção, mas lembrem, esses créditos dificilmente serão quitados no processo de falência. Bom, então qual que é a ordem de pagamento aqui, gente? Presta atenção. Os valores previstos no artigo 150 e 151 da lei, a restituição em dinheiro, os créditos extraconcursais, que são aqueles do artigo 84, depois os créditos concursais do artigo 83. Muita atenção, pessoal. Além dos créditos previstos no artigo 150 e 151, é preciso pagar também os valores devidos em razão de pedidos de restituição, que é aquilo que eu disse para vocês, né? Faliu um restaurante, tem geladeira lá que está incomodado com determinada empresa, não é daquela empresa falida. Então é hora de fazer a restituição do bem. Essa restituição ela pode ser feita assim que a sentença determinar
em 48 horas. O pagamento devido pelo falido a título de restituição, no entanto, só será feito no momento processual que nós estamos estudando. Por isso que o artigo 150 diz que as despesas cujo pagamento antecipado seja indispensável à administração da falência, inclusive nas hipóteses de continuação provisória das atividades, porque aqui eu quero lembrar vocês, pode ser que o juiz determine a lacração do estabelecimento empresarial, não permita que continue, elas serão pagas por quem? Pelo administrador judicial e com os recursos disponíveis em caixa. Se não houver recurso, vai ter que esperar a verificação dos créditos e dos ativos da empresa. Coloquei aqui o artigo 151 para vocês verem que os créditos trabalhistas de natureza estritamente salarial, vencidos nos 3 meses anteriores à decretação, limitado a 5 salários. O que eu me preocupa aqui é que vocês observem detalhadamente esses limites do crédito. Não basta saber que é um crédito trabalhista. É um crédito trabalhista de quando? 3 meses antes da falência. De quanto? De 5 salários mínimos. E se for mais de 5 salários mínimos, até 150, crédito concursal. E passando de 150 salários mínimos, crédito quirografário. Agora chega aqui no ponto 14, gente, o encerramento. Depois de realizado o ativo e distribuído o produto entre os credores, o que o administrador deverá prestar? As contas. Aí ele vai fazer essa prestação de contas no prazo de 30 dias. Depois de prestar as contas para quem? Para o juiz. O juiz vai publicar um comunicado em que todos os interessados serão devidamente cientificados para impugnar essa prestação de contas no prazo de 10 dias. O próprio Ministério Público vai ser intimado da impugnação, se achar favorável ou não. E aí nós temos aqui já realmente um encaminhamento para o fim, né, da falência. Então aí nós vamos ter a chamada sentença de encerramento da falência. Essa sentença é ela que põe fim ao processo de falência e dela cabe o recurso de apelação. De novo, aqui na reabilitação, eu quero falar aqui a respeito do processo, né? E aí tem as etapas, mas o nosso foco aqui agora, nesse ponto 15, é a etapa de reabilitação. O que é a reabilitação? Ela compreende a declaração de extinção das responsabilidades do falido. Então, quando nós falamos dos efeitos da sentença declaratória de falência em relação ao falido, eu disse para vocês que o falido ele tinha algumas atribuições, né? Alguns deveres. Esse falido, os deveres lá no artigo 102, e isso levava ele à inabilitação. Ele não pode ser exercente da atividade empresarial enquanto ele tiver a pecha de falido. Então, nós temos aqui a necessidade de uma sentença que declare a extinção das obrigações do falido. Quando o falido cumprir todas as obrigações da sentença declaratória de falência, ele vai ter um período de reabilitação. Esse período de reabilitação vai ser de 5 anos no mínimo e 10 anos no máximo. O que varia? Se ele não tiver cometido nenhum crime falimentar, o prazo é de 5 anos. Se ele tiver cometido algum crime falimentar, o prazo é de 10 anos. Então fiquem de olho aqui na diferença, 5 anos e 10 anos. É possível a declaração judicial de extinção das obrigações antes do encerramento da falência, pessoal? Sim. Uma vez verificadas as hipóteses dos incisos 1 e 2, é possível declarar a extinção das obrigações. Agora, as hipóteses do inciso 3 e 4 impõem a observância do prazo. Qual que é a diferença entre essas hipóteses? É aquilo que eu falei para vocês. Deveres que o falido pode cumprir de maneira imediata ou deveres que o falido tem que cumprir de maneira que determine um certo prazo, né? Aí eu coloquei aqui o artigo 158 para falar, né, como se extingue a falência. Então aqui, ó, se ele fizer o pagamento de todos, então isso aqui pode ser imediato. Lembra que está ali no slide anterior, inciso 1 e 2? Se ele fizer o pagamento de todos, se ele fizer o pagamento do ativo de mais de 50%, agora esses aqui só quando cumprido o prazo. Como? Prazo de 5 anos, contado do encerramento da falência, se ele não tiver cometido nenhum crime falimentar. Prazo de 10 anos, se ele tiver cometido algum crime falimentar. Ok, pessoal? Mais uma vez eu deixo a referência aqui da aula. Tem todas aquelas referências bibliográficas que eu indico para vocês,
Mas a principal referência aqui é a do professor André Luiz Santa Cruz Ramos, que é o direito empresarial esquematizado. Peço que vocês trabalhem o nosso caderno inteligente, trabalhem os esquemas aqui para continuar desenvolvendo, né, a visualização da matéria. E é isso aí, pessoal. Aqui encerra a nossa aula. Um forte abraço a todos. Que vocês continuem estudando. Que, se Deus quiser, até a próxima nós possamos estudar mais um pouco e aprender mais um pouco. Tá bem, pessoal?